Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage GMC, um canal aqui onde a gente fala de música e de jogos. Recentemente, no último vídeo do canal, né, que eu vou estar deixando o card, eu nunca lembro pra que lado fica, eu acho que vai ficar pra esse. Eu tava falando, né, sobre alguns jogos de corrida pro PlayStation 2, que é um console que eu gosto muito. Que eu até cheguei a comentar, né, sobre a biblioteca do PlayStation 2, que ela pra mim é uma das melhores quando a gente fala de jogos de corrida em geral, né. Porém, se tem outro console que eu gosto muito, e também por causa dos jogos de corrida, é o PlayStation 1, cara. Inclusive eu tenho até o meu aqui, na verdade eu tenho ele e ainda tem esse daqui, né, que é o grandão, ele só tá um pouquinho mais... Tá um pouquinho manchado, mas enfim, tá, ainda funciona. E uma coisa que eu gosto muito do PlayStation 1 é que, principalmente na época que ele foi lançado, a gente já tinha, obviamente, jogos de corrida, mas alguns gêneros começaram a ficar mais consolidados, né? Por exemplo, o gênero de kart já estava bem consolidado, mas a gente também, por exemplo, tinha o gênero de simulação, né, que começou a se formar com o Gran Turismo. Não que ele não existisse na, digamos assim, na geração anterior, tipo, o Test Drive já existia e era baseado em simulação, mas foi ele meio que o cara que começou a definir, né, um pouco melhor o subgênero dos jogos de corrida. E hoje eu queria falar de alguns jogos que eu gosto, porque o PlayStation 1 também tem muito jogo de corrida legal, e também muito jogo de corrida que eu sinto que a galera meio que esqueceu ou nem sequer sabe que existe, mas são uns títulos muito legais. Então hoje eu vou falar de alguns, porém, diferente do PlayStation 2, eu não vou dividir esse vídeo por gênero que nem eu tô fazendo, porque como eu falei, né, eu sinto que tem muito gênero nesse console que tava se consolidando, então meio que se eu for fazer mais parte desse vídeo, eu acho que não vai valer a pena dividir por gênero como arcade, simulação, kart, enfim. Mas é isso, então hoje a gente vai falar de algumas joias desconhecidas do PlayStation 1, lembrando que a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Joias Escondidas, né, que seria meio que a tradução de Hidden Gems, que é basicamente quando a gente encontra jogos desconhecidos, mas que são bons. Então se você quiser ver, eu vou estar colocando aí no card para vocês acessarem a playlist, ela tá bem legal. Mas é isso, então vamos falar agora de alguns jogos para PlayStation 1. Lembrando, eu não vou seguir nenhum gênero específico, eu apenas vou falar de jogos que eu joguei e que eu gosto muito, e eu recomendo muito para vocês. Alguns você já deve até conhecer, e alguns você nem sequer deve fazer ideia que existe, mas a maioria é bem legal. Então bora lá! Bom, e como nosso primeiro game, eu trago aqui um que muito provavelmente a maior parte aqui não vai conhecer, que é o RC The Go, ou RC The Go. Acho que eu vou falar RC The Go que é melhor. Pelo nome, alguns de vocês já devem imaginar, né? RC normalmente se refere àqueles carrinhos de controle remoto, né? Tem um game do Super Nintendo, do Nintendinho, que também tem esse mesmo nome. E isso realmente é algo real, né? Tem uns campeonatos ali, se eu não me engano, acho que é no Japão, onde tem pistas, né, oficiais, onde basicamente elas só são para esses carrinhos de controle remoto. E esse game, ele é mais ou menos isso. Ele tenta simular como se você estivesse nesses campeonatos de carrinhos de controle remoto. E é muito legal. Eu gostei muito desse jogo, porque primeira coisa que eu acho que eu já vou chamar a atenção, que é o que eu mais gostei, como você está controlando um carrinho de controle remoto, como é que a câmera funciona? Você meio que está em uma arquibancada, então a câmera, ela funciona como se você estivesse na arquibancada visualizando a pista. Então você vê a pista inteira e aí a câmera vai focando no seu carro correndo na pista. E eu achei essa dinâmica da câmera muito legal. Você já deve estar vendo aí na gravação de fundo. É uma câmera bem interessante, eu nunca vi algum game ter mais ou menos essa ideia. Se você quiser comentar aí, pode ficar à vontade de comentar, mas eu achei isso muito bacana. Ainda mais o Play 1. Já pegando esse ponto da câmera, eu tenho que falar também dos gráficos. Esse jogo ele tem umas pistas muito bonitas. Eu acho muito legal que mesmo os carrinhos eles sendo pequenos, eles são muito bonitinhos. Inclusive outra parte também legal é a customização, porque ela é enorme. Mesmo sendo um carrinho de controle remoto, você pode trocar roda, você pode trocar motor, você pode trocar tração, você pode trocar também carroceria do carro. Cara, dá pra colocar várias carrocerias, desde carro de corrida, você pode colocar, sei lá, um lutador de sumô no carro. É muito bacana. Ele é um game que ele tem uma customização bem legal, e ela inclusive é importante porque você tem que tunar o seu carro para você conseguir avançar nesse jogo. Fora que você tem corridas tanto no asfalto quanto você também tem corridas de rally, e elas diferem na forma como você dirige. Isso é muito bacana. É um game muito interessante. Eu gostei muito dessa parte da customização. Inclusive é uma coisa importante falar, esse game ele tem dinheiro e você vai tendo que correr, né, para você ganhar dinheiro e fazer a customização, e ela tem que ser feita com cuidado, porque certos ajustes ali podem ser melhores para algumas pistas e piores para outras. O único ponto que eu tenho que falar desse jogo, cara, é que assim, a câmera, como eu falei, ela é muito bacana, mas em alguns circuitos eu sinto que ela não ajuda tanto, principalmente em circuitos mais grandes, que o seu carro vai um pouco mais longe, a perspectiva para você ver, né, exatamente como é a curva, ela fica um pouco mais difícil, mas eu não achei isso um problema. O problema para mim aqui é quando você vai chegar no final do game, porque sério, esse game ele começa fácil, nossa, ele começa a coisa mais gostosinha do mundo, mas você vai chegar lá pra sétima, pra oitava pista, cara, esse game, a dificuldade
dificuldade fica um inferno. Você pode tunar o seu carro nesse game, mas uma coisa é muito real. Ele é um game que exige que você treine as curvas, ele é um game que você tem que utilizar o freio. Se você só sair acelerando, você vai ficar batendo sem parar. E também analisar qual é a melhor forma de fazer as curvas. Principalmente por final, ele é um game que ele fica bem difícil, bem aquele estilo de jogo antigo de corrida mesmo. Então se você é um cara que curte games com desafio, esse jogo é uma ótima pedida. No começo vai ser super de boa, mas pro final, ó, quando eu cheguei nas últimas corridas desse jogo, cara, eu passei um certo estresse, não vou mentir, mas assim, é um game muito legal. E um outro ponto interessante é que ele também tem essa coisa de que ele tem uma trilha sonora inspirada muito em Jazz Fusion, né? Que é um gênero que é muito comum de se tocar nesses eventos de corrida lá do Japão. Enfim, eu acho que eu vou colocar aí no card talvez uma playlist de Jazz Fusion para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas é uma trilha sonora bem legal, ela não é muito variada, mas eu achei ela bem gostosinha pro estilo do jogo. Mas fica a minha dica aí pra você, é o RCD Go. É um game que ele é muito divertido, muito colorido, traz uma ideia diferente, tem customização e se você curte um pouco de dificuldade, é um ótimo game aí pra você que tá a fim de um bom desafio. Bom, e como nosso segundo game, eu vou falar um que ele até pode já ser um pouco familiar para algum de vocês. Esse game eu joguei ele na minha infância e eu lembro que até algumas pessoas já me falaram dele, inclusive na época, né, quando eu tava procurando saber qual jogo era esse, eu vi que muitas pessoas falavam, né, de um jogo onde você corria com animais sem veículos, né, correndo a pé, porém ninguém lembrava o nome do game em si. E aí um dia aleatoriamente estava procurando para alguns jogos de corrida e acabei batendo com a imagem desse jogo, que é o game Running Wild, que eu vou falar agora para vocês. E eu gostava muito porque até pra época, né, quando eu joguei ele pela primeira vez, pra mim, ele era um game que era muito diferente. Por quê? Running Wild, né, ou Correndo Selvagemente, eu acho que deve ser a tradução, era um jogo que ele chamava a atenção porque a gente tinha jogos que a gente ou corria com carro, ou corria com moto, ou corria com kart, ou com nave. E em Running Wild, a gente basicamente corria com animais, só que a gente não corria em veículos, a gente corria com animais a pé. Isso pra mim, na época, quando eu era criança, eu mesmo, quando eu era criança, pra mim era uma proposta bem ousada. Porém, o tempo passou, eu fui rejogar esse game e eu vi que, cara, mesmo depois de muito tempo, esse jogo ele ainda é muito divertido. Então bora falar dele aqui. Running Wild, só para deixar bem claro, é um game que ele segue bem aquela fórmula de game de caixa, né? Ele é um game bem simples, inclusive ele é bem curto, tá? Ele é um game que você pode facilmente, assim, entre aspas, facilmente zerar ele em um dia. Só que esse facilmente, entre aspas, eu ainda vou explicar. O jogo ele é bem bonito, cara, ele é um game que ele é bem colorido. Como eu bem falei, né? No game a gente corre com animais. Ele é um game que ele tem uns personagens bem legais, cara, porque eles são bem caricatos. Eu utilizava muito o personagem que ele era uma zebra, que eu acho que o nome dele era Brass, se eu não me engano. Que ele era, como ele era uma zebra, né? A zebra meio que já tem meio que a crina, né? Aí ele meio que ele era o roqueiro, né? Aí ele tinha um moicano, cara. Eu achava ele um personagem muito legal. O game tem vários personagens bem caricatos, o que é algo que é até bem comum pra época, né? Do PlayStation 1, inclusive. Porém, o que chamava muita atenção em específico, né? Em Running Wild era exatamente a jogabilidade. Porque esse é um game de corrida, né? Como você já deve imaginar, mas ele foge um pouco do padrão dos outros jogos. Primeiro, as corridas em Running Wild, elas são bem rápidas, o que é também muito comum em kart, só que nesse game aqui é bem rápido mesmo. Tipo, as corridas elas não demoram muito. Tem duas coisas aqui que eu diria que meio que definem o que faz o Running Wild ser um pouco diferente dos outros jogos de corrida em si. O primeiro é como é que o jogo funciona em relação à aceleração. Basicamente assim, a gente tem os animais, né? Eles estão correndo a pé. Quando a gente começa a correr no jogo, a gente pode escolher se a gente pode ou apertar o botão para acelerar, né? Que no caso seria o X, ou se a gente até pode deixar, tipo, ligado, como se a aceleração, no caso, ela ficasse ligada o tempo todo. E como é que a gente ganha velocidade nesse jogo? Quando a gente inicia a corrida, quando a gente começa a correr, a gente tem a nossa barra de velocidade. Pra gente ir ganhando mais velocidade, a gente tem que correr. Só que não é só um correr, tipo, correr e ir acelerando. A gente também tem que evitar bater tanto na parede quanto em obstáculos. Tá, isso parece meio óbvio, qualquer jogo tem isso. Mas esse jogo ele vai um pouco além, porque a barra de aceleração ela tem cores. Ela começa com amarelo, depois ela vai pra verde, depois pra laranja e pra vermelho. E pra você subir, por exemplo, da barra amarela pra verde, você tem que ficar correndo com o seu personagem, você vai ficar numa mesma aceleração, só que você tem que ficar correndo sem bater em nenhum obstáculo para ir o seu personagem ir para barra verde, ou seja, ele vai aumentar a velocidade. É como se o seu personagem tivesse 4 velocidades, basicamente. Parece um sistema meio convencional, mas na prática, quando você joga o jogo, você vê que ele é um pouco diferente de alguns outros jogos. E o motivo pelo qual eu falo isso, que seria o segundo motivo, é exatamente pelas pistas. As pistas desse jogo, elas são extremamente complexas. Antes de tudo, para falar, elas são muito bonitas, inclusive uma coisa que eu tenho que falar desse game são os gráficos, eles são muito bonitos, mas as pistas desse jogo, elas são cheias de obstáculos. A gente tem vários lugares onde tem buracos, a gente tem objetos na pista, tem curvas que elas são muito difíceis de fazer. A gente vai, tanto que tirando o botão de acelerar, uma das coisas que você mais vai fazer nesse jogo é pular. Você vai constantemente ficar pulando de buracos, de obstáculos, de objetos, até mesmo de projéteis. Então você pega essas pistas extremamente difíceis e você soma com aquele sistema, né, que eu falei de aceleração
por barras, né? Esse jogo, ele basicamente, para você conseguir ganhar ele, né? Cara, o jogo traz uma gameplay muito diferente do que a gente tá habituado. Tanto que basicamente o foco do jogo é esse, né? Você tem que tentar correr ao máximo, evitando os obstáculos. Quanto mais você evita os obstáculos, mais aumenta a sua velocidade. Só que aí entra o ponto. Quando você tá na barra vermelha, que é a sua velocidade máxima, cara, fica muito difícil desse jogo de você não bater em alguma coisa. E até por isso que eu coloquei o fácil entre aspas, porque esse jogo ele só tem um campeonato, que no caso ele é por dificuldades. Você tem as dificuldades, né, que seriam os campeonatos em si. Esse game ele não tem muitas pistas, tá? Na verdade ele tem bem poucas, que é um ponto meio negativo dele. Quando você vence uma dificuldade, você avança para a próxima dificuldade, que aí você libera uma nova pista. Só que a cada dificuldade que você avança, a pista que, por exemplo, tinha a pista ali no modo fácil, no modo médio eles vão colocando mais obstáculos. Então ele é um game que ele tem uma mecânica muito específica que, se você não dominar, ele fica extremamente difícil. No começo ele é muito fácil, mas quando você já chega, por exemplo, no hard, cara, se você não dominou a mecânica do jogo, você simplesmente não passa. Ele é um daqueles games que você vai ficar esmurrando literalmente o controle de tantos botões que você vai apertar ao mesmo tempo, mas ele é um game muito bom, ele é muito divertido. Eu acho que muita gente já deve ter visto esse jogo aqui no Brasil e talvez só não lembre do nome dele, mas tá aí. E um último detalhe que eu sempre curtia muito nesse jogo é que quando você conseguia atingir a barra vermelha, né, que era a barra de velocidade máxima, o game falava tipo, you are running wild, que seria tipo, você está correndo selvagemente, que era o nome do jogo. Mas enfim, fica a minha recomendação do game Running Wild, um game que eu acho que muita gente jogou, mas não lembro o nome, então aí tá pra vocês. E pra quem nunca jogou, eu recomendo muito que jogue, principalmente se você tá afim de um jogo que oferece um bom desafio. Bom, e como nosso primeiro game da lista, eu vou falar um que ele é muito provavelmente bem desconhecido tanto aqui no Brasil, quanto até mesmo na gringa, que é o game Porsche Challenge. Pelo nome, alguns já devem imaginar que pode ser talvez um Need for Speed, né? Mas não, tem o Need for Speed Porsche Unleashed, mas não é um game que eu vou citar aqui, tá? Eu vou resolver citar esse game porque eu acho muito interessante de falar dele, e também porque existe um outro game de Need for Speed que eu gostaria de dar atenção. Eu sempre fui um cara que eu tive um certo pé com games de montadoras, foram poucos jogos de montadoras específicos que, assim, eu gostei na minha vida. Acho que um dos primeiros que eu joguei foi o Lamborghini American Challenge, que era aquele game de Super Nintendo. Eu vou colocar aí na tela, mas deve ser familiar para algum de vocês. Mas eu sempre tive aquele pé atrás porque eu gosto de game que tem variedade de carros. Porém, eu resolvi dar uma chance para esse jogo que eu encontrei ele muito aleatoriamente. Na verdade, eu tava procurando o Need for Speed Porsche Unleashed, né? E aí eu acabei encontrando esse game aqui, meio que ali na lista de nomes, né? Que é o Porsche Challenge. Eu já vou deixar bem claro que esse título ele não é nada revolucionário ou nenhuma coisa do tipo. Mas eu resolvi dar uma chance pro jogo e, cara, eu tive uma experiência muito legal com ele. É um game que ele segue bastante a risca aquilo que a gente via ali exatamente na época do PlayStation 1. Ele é um game que ele segue muito aquela estética que o Need for Speed seguia, que a saga Test Drive seguia. Esses jogos de corrida, né, eles tinham aquelas músicas meio específicas eletrônicas e normalmente o menu deles sempre era da cor azul. Esse game ele também não é uma exceção, até o menu dele também é azul. Então se você já jogou esses games como Need for Speed ou até mesmo a saga Test Drive na época do PlayStation 1, você vai sentir um ar bem familiar quando você jogar esse game. Ele é um game que, como ele se trata de Porsche, ele obviamente só tem Porsche e você só tem um modelo aqui, tá? Tendo apenas as variações de cores. Um detalhe que eu gostei bem legal nesse jogo é que a gente tem personagens. Para cada cor você tem um personagem. E um detalhe interessante, principalmente considerando que a gente tá falando de um game do PlayStation 1, é que quando a gente vai correr, esse modelo é um modelo conversível. Esses personagens, a gente vê eles nos carros, a gente vê eles fazendo os movimentos de virar o volante, até mesmo quando eles estão, a gente tá, por exemplo, acelerando, ou a gente bate, ou a gente passa por algum outro corredor, os personagens, eles falam o que é algo que, assim, não vou dizer que é algo incrível, mas que pra época do PlayStation 1, isso era algo bacana, cara. Normalmente em outros games de corrida do PlayStation 1, a gente nem chega a ver os personagens dentro do carro. Ele é um game que ele tem apenas um modo, que é o principal, né, que você tem que correr 12 corridas. Esse modo depois você pode correr ele, digamos assim, numa dificuldade um pouco maior, que aí você pega tudo que você correu, só que você vai correr no modo reverso. Um ponto que eu já vou falar desse jogo que eu acho ele meio negativo é que ele tem poucas pistas. Na verdade ele trabalha mais ou menos dessa forma. Correndo nas pistas, né, você percebe que tem lugares que dá para ir por mais de um caminho. Então, apesar dele só ter 4 pistas, ele vai dando uma variada nessas passagens para ir criar mais circuitos. Mas não pense que é uma variedade muito grande, tá? Com o tempo você percebe realmente que as pistas elas vão ficando repetitivas. Mas ainda assim elas são bem bonitas. Esse é um jogo que eu também vou dizer que ele também não é muito colorido, mas eu sempre achei que esse meio não colorido na verdade faz um pouco parte também da estética dessa época também. Ele é um game que ele tem uma jogabilidade bem bacana, é bem fácil de controlar os carros aqui. Ele tem um senso de velocidade legal
legal. Uma coisa bem bacana que eu senti é que ele não é um game que vai te exigir conhecimento como em Gran Turismo, não. Ele é um game que ele é bem de boa, tanto para você fazer as curvas, para você frear. As pistas desse jogo, elas são até que bem amigáveis. É um jogo que ele é bem amigável, assim, com a jogabilidade. Apenas mais pro final, quando você vai, né, jogar o jogo novamente, só que no modo reverso, é que ele começa a ter uma dificuldade um pouco maior. Ele também tem uma trilha sonora até que bem legalzinha, principalmente a música do menu. A música do menu ela fica cravada na sua cabeça. As músicas das pistas, eu diria que elas são até que legais, só que eu não vou dizer que é nada incrível. É algo que você já espera daquela época. Sendo bem sincero, esse jogo ele pega muito de alguns jogos que já existiam nessa época. Uma estética muito específica, saca? Mas ele é um jogo bem bacana, ele tem alguns secretos, né? Principalmente no final, quando você desbloqueia um carro especial, que é bem bacana porque você pode modificar ele. Não modificar no sentido de potência, mas você pode, por exemplo, ele seria o que eles chamam, né, de carro concept, que é um carro onde você pode fazer ajustes que você não pode fazer com os carros normais. Cara, eu diria que assim, ele é um jogo simples, mas ele é muito bem feito de uma forma no geral. Eu, como bem falei, sempre tive um pé meio atrás com jogos de montadoras, mas esse game ele faz bem um trabalho em ser um jogo onde você corre com Porsche. É um game que ele tem gráficos bacanas, ele tem uma trilha sonora bem legal, ele tem uma jogabilidade bacana. Tem umas pistas legais, apesar de serem poucas, porém eu achei ele um game muito sólido, tipo, eu joguei ele e eu fiquei esperando que talvez ele não fosse tão bom, e no final eu acabei gostando até que eu zerei ele. Ele não é nada do tipo, vou dizer assim, revolucionário, não é um Need for Speed 3 Hot Pursuit ou coisa do tipo, ou um Test Drive 4, mas eu achei ele muito legal, e por isso eu vou deixar a minha recomendação aqui, até porque não só aqui eu não vejo, acho que ninguém falar desse jogo, mas até quando eu tô em canais gringos ou vendo textos em fóruns de gringos, eu não vejo quase ninguém falar desse jogo, e eu achei ele bem legal. Ele é um jogo muito bem feitinho para a proposta dele, que é simplesmente ser um jogo de montadora, mas um jogo de montadora que funciona bem. Por isso fica a minha recomendação ao Porsche Challenge. Se você curte Need for Speed ou Test Drive, ou até mesmo se você curte Porsche, eu recomendo muito esse game. Bom, e como nosso último game, eu vou falar um que é até meio estranho eu citar essa série aqui, mas eu queria falar desse game porque eu sinto que ele foi meio que sendo deixado de lado, e é um game que eu diria que ele tem uma importância tão grande, que eu acho até meio errado a galera deixar ele de lado dessa forma. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da saga Need for Speed, né, acho que eu não preciso apresentar ela aqui, e também já devem ter ouvido falar de alguns títulos, como por exemplo, o primeiro Need for Speed Hot Pursuit, que foi lançado pro PlayStation 1, que no caso, na verdade, era o Need for Speed 3, né, a gente chamava Need for Speed 3 Hot Pursuit. Aí chegou no PlayStation 2 e virou Hot Pursuit 2, aí virou toda essa bagunça. Tem o Underground 2, tem o Underground 1, tem o Most Wanted, enfim. A saga ela foi evoluindo bastante com o tempo, a gente foi tendo várias adições bem bacanas, principalmente na época do PlayStation 2. A gente também teve alguns games de Need for Speed lançados, né, pro PlayStation 1. A gente teve o primeiro, que foi o primeiro grande estopim da saga, ele não fez aquele enorme sucesso, mas foi um game que ele se saiu muito bem. A gente também teve o Need for Speed 2 e o principal, que é o 3, que era o Hot Pursuit, que eu diria que ele é meio que até meio que o caso que eu diria do Final Fantasy VII. Ele é um game que ele fez tanto sucesso que os outros jogos que vieram depois para a mesma plataforma, parece que eles não conseguiram meio que se equiparar com ele, mesmo eles tendo meio que um nível de qualidade quase que igual, ou até superior. E é isso que eu senti que aconteceu com esse game, que na prática ele seria o Need for Speed 4, mas o seu nome é Need for Speed High Stakes, lançado para PlayStation 1 e também para PC. Eu gosto muito desse jogo porque eu joguei ele muito na minha infância e também porque para mim ele é um game que ele tem uma certa importância na saga, porque muita coisa que você provavelmente já viu nos games de PlayStation 2 começou aqui. Eu tava falando agora há pouco do Porsche Challenge, né? Quando eu falei daquela coisa, daquela estética, que parece que existe uma estética que esses jogos seguiam, o High Stakes ele também já tinha essa estética, né? O menu azul, aquelas músicas eletrônicas bem clássicas que parece que você ouviria em um salão de evento de carros. Mas esse game é um game que pra mim ele se destaca demais. De uma opinião até que meio que pessoal, eu acho ele até superior ao Need for Speed 3, mas eu vou falar os motivos, tá? Primeiramente eu tenho que falar dos gráficos desse jogo, que eu acho eles muito bonitos, tanto os modelos das pistas quanto os modelos dos carros. Esse game ele tem uma trilha sonora incrível, principalmente nos menus, que só pra você ter uma ideia, se você já jogou, por exemplo, o Need for Speed 2016, que é aquele que você joga online, até hoje toca músicas online que eram desse Need for Speed. Inclusive eu tenho que fazer uma menção ao Cascas, né, que era
cara que criou as músicas desse game. Infelizmente ele veio a falecer não faz muito tempo, mas muito das músicas clássicas que a gente ouvia nesses Need for Speeds foi criado por esse cara. Porque, sério, a trilha sonora desse jogo, ela é muito boa. Só pro menu, eu lembro que a gente tinha mais ou menos, se não me engano, era 5 ou 6 músicas. Todas elas eram incríveis, cara. Sério, são músicas do tipo, eu escuto algumas delas até hoje de tão boa que a qualidade era. Então é um game que na trilha sonora ele arrebenta. Eu acho ele muito superior, inclusive ao 3. Eu disse que esse game ele já tava trazendo algumas coisas que a gente já veria mais pra frente, inclusive, né? Muita gente pensa que algumas coisas elas começaram a surgir apenas quando o game foi, no caso ali, pro PlayStation 2, né? Mas não, algumas coisas já começaram a surgir nesse game. Como, por exemplo, no 3, a gente tinha aquela coisa que a gente só tinha meio que um campeonato e a gente tinha que correr todas as corridas e pronto. Aqui já é um pouco diferente. Aqui a gente já tinha campeonatos divididos. E esses campeonatos, eles eram divididos por carros, em específico por potência. Então, enquanto no 3 a gente tinha vários carros diferentes, mas todos eles meio que se equiparavam em potência, nesse game não. Aqui a gente já tinha alguns carros que eles eram um pouco mais lentos, a carros já um pouco medianos e a super carros. Então essa coisa de a gente meio que pegar um carro e começar a evoluir começou nesse game. Inclusive um ponto importante, né, de falar, esse foi o primeiro Need for Speed tecnicamente a ter dinheiro. A gente começava com uma quantidade inicial de dinheiro para comprar o nosso primeiro carro, a gente podia vender um desses carros, e até falando um outro ponto importante, esse também seria o primeiro game a ter o tuning. Com o dinheiro que você ganhava, né, você poderia tanto comprar os carros quanto vendê-los e tunar eles também. O tuning aqui, ele era bem básico, mas ele já era muito legal da época. A gente tinha 3 tunings, cada um deles aumentava em geral a performance do carro. Facilidade para dirigir o carro, mais aceleração, mais top speed. Porém, para cada tune up que você dava, o que acontecia? Uma alteração visual já acontecia no carro. Seu carro ganhava um vinil, ou você ganhava, por exemplo, um aerofólio, ou o body kit do carro mudava levemente. Então, quando você dava os 3 tune ups, o seu carro já ficava meio que parecendo um carro tunado de corrida. Então, para quem acha que essa coisa de tunagem começou lá no PlayStation 2, não, a gente já tinha isso no High Stakes aqui. E com o dinheiro que você ia ganhando, você comprava carros melhores para ir em campeonatos que exigiam carros com mais potência. Outro ponto interessante também é que esse game ele também manteve a polícia, inclusive eu acho o sistema de polícia desse game muito legal. Você tem tanto aquela questão da polícia correr atrás de você, quanto aquele modo que você ia atrás de corredores, né, você perseguia eles. E uma coisa que eu acho que é interessante nesse jogo, que é um dos motivos pelo qual eu prefiro ele ao 3, que as pistas em gerais, elas eram muito irregulares. Em que sentido? Elas subiam e desciam muito. Tinha aquela coisa de que você tava com um carro rápido e aí de tanta ondulação que tinha, às vezes você simplesmente passava por uma leve ondulação, seu carro voava, e aí quando você finalmente caía no chão, você não tinha tempo de frear e você batia. Então ele era um game que pra mim as pistas em geral eu achava bem horríveis. Já nesse game não, pra mim parece que eles consertaram isso. Esse game tem várias pistas, não que elas não sejam difíceis, mas as pistas desse game elas não tinham essas uniformidades que pra mim tornavam a jogabilidade do game chata. Fora outros pontos, como por exemplo, a gente também tem secretos, inclusive os secretos desse game são muito legais, tem uns carros bem malucos quando você corre todas as corridas, e também para não falar da jogabilidade, que também pra mim ela é muito melhor. É outro jogo também que você não tem que se preocupar muito em ser um fã de Gran Turismo, coisa do tipo, não. Ele apenas exige que você domine o básico ali para vencer o game. E o último ponto é a variedade de carros, né, porque o game tem bastante carro. Fora o fato de, como eu falei, os carros têm tunagem, e a tunagem vai alterar o visual dos carros. Cara, pra mim ele é um game que, como eu bem disse, muita coisa que a gente vê no PlayStation 2, a gente pensa que começou no PlayStation 2, mas não, começou nesse jogo. Então fica a minha dica aqui do Need for Speed High Stakes. Eu sei que alguns de vocês já devem conhecer esse game, até porque quem normalmente é fã da saga joga esse jogo, mas pra quem já jogou a saga e nunca ouviu falar desse jogo, mas sei lá, por exemplo, jogou o 3, eu recomendo muito que jogue esse aqui, porque vai ser uma experiência muito interessante. Você vai ver o jogo onde muita coisa que você conhece nos Need for Speed de PlayStation 2, na verdade começou nesse jogo, e por isso eu queria citar ele aqui. Então fica aí o Need for Speed High Stakes pra vocês, pra gente encerrar o vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando, sempre que eu faço esses vídeos sobre consoles, eu normalmente faço mais, porque eu jogo esses consoles até hoje, inclusive esses consoles ainda funcionam, os que eu tenho. Então provavelmente se eu continuar, né, jogando mais jogos, inclusive eu sempre deixo isso nos vídeos, né. Se você quiser comentar algum jogo que você acha bom, mas que não é muito famoso, fica à vontade para comentar. Que se realmente for um jogo que eu não joguei, e eu jogar e eu gostar, eu sempre vou lembrar de colocar o seu nome no vídeo como recomendação, tá. E lembrando, se você curtiu esse vídeo, se puder dar um like, ou se inscrever, comentar, ou acessar a playlist, né, das joias escondidas, tá aqui no card. Vai ajudar muito o canal, porque é um dos focos que a gente tem aqui no canal, né? Trazer coisa que normalmente a gente não vê muito comumente na internet. Mas é isso, galera. Até um próximo vídeo.